Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação do Canal do Boi, pelo canal 190 na NET e também na Claro TV. E para você que nos acompanha também pela TV Imaculada. Estamos começando a Agricultura BR edição número 2 desta segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2019. Véspera, já antivéspera, né? No Natal. E aí, já está tudo pronto por aí? Festa começando já, né? Mas dá tempo ainda de você ficar por dentro dos últimos destaques aqui do agronegócio nesta semana. Bom, entre outros assuntos, nós vamos falar desta edição do Agricultura BR sobre a alta demanda da soja. Apesar, né, do acordo com a China e Estados Unidos, mesmo com isso tudo, a demanda pela soja brasileira deve continuar alta no ano de 2020. E você vai ver também que a China reduziu tarifas nas importações de alguns produtos a partir de janeiro aqui no país. E o pecuarista que vai assumir a pasta da agricultura no Uruguai concedeu uma entrevista exclusiva para a nossa equipe lá no Rio Grande do Sul. Tem isso e muito mais agora nesta edição do Agricultura BR. Bom, eu começo destacando para você uma entrevista que o Fabiano Reis gravou com o Hernani Klein. O Hernani Klein é consultor de grãos lá no Mato Grosso e eles fizeram um balanço sobre o ano de 2019, sobre a soja e o milho e também vão falar sobre as expectativas para o ano de 2020. E o Agricultura BR agora conversa com o Hernani Klein. Ele participou durante todo o ano de 2019 conosco, falando sobre o mercado de soja, mercado de milho. E nós vamos saber agora dele, ponto de vista, a respeito de como que foi esse ano de 2019, como será 2020. Converso com ele pela internet, ele está no escritório da Klein, lá em Sinop, e conversa conosco agora pela internet. Hernani, obrigado pela participação mais uma vez. Nós temos agora perspectivas diferentes com Estados Unidos e China, mas antes de falar desse assunto, eu gostaria que você falasse a respeito de como que foi o ano de 2019 para a soja, para milho, principalmente para o produtor do estado de Mato Grosso. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do SBA. Bom, Fabiano, 2019, vamos falar sobre soja agora, foi um ano de produção para o Brasil, né, como um todo, um pouco abaixo da expectativa. A última informação aí de 115 milhões de toneladas. Estados Unidos trouxe 120 milhões de toneladas como produção, mas foi um ano muito bom, haja visto todo esse cenário que aconteceu em termos da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e a questão do câmbio para nós, para o produtor brasileiro, em termos de reais, que aproveitou os níveis de preço para comercializar boa parte da sua safra, né? Então foi um ano que nós tivemos uma forte demanda pelo produto brasileiro. O Brasil bateu aí as 70 milhões de toneladas como exportação, o consumo interno também atingiu os 45 milhões de toneladas de esmagamento, e foi um ano que o produtor, apesar dos gargalos iniciais que a gente teve com questão do frete, que tirou boa parte do preço, né? Ele diminuiu ali a formação do preço, mas mesmo assim a gente viu base Porto bater R$90 por saca esse ano, e para o interior, como exemplo, Mato Grosso, a gente viu comercialização na casa dos R$75, R$77 a soja disponível. Então, em termos de soja, foi um ano bastante favorável para o Brasil. A demanda se concentrou aqui no Brasil, em virtude da guerra entre Estados Unidos e China. Houve uma concentração de estoque de passagem nos Estados Unidos, que agora, com esse novo cenário de um possível acordo, um desfecho de um possível acordo aí entre China e Estados Unidos, deve desovar essa soja que está lá, né? Mas isso ainda a gente percebe que a soja brasileira, ela continua sendo demandada pela China, né? Agora já um pouco para 2020, nós estamos entrando uma safra que a princípio no Brasil teve esses atrasos de plantio um pouco, mas está correndo tudo bem. E já estamos entrando com uma safra bastante comercializada, bastante vendida. Fala-se em torno de 55% a 60% da safra já comercializada aqui no Mato Grosso, nos níveis acima de R$70, em virtude um pouco do câmbio também.
chegou a bater R$4,27 o dólar, né? Então o produtor também aproveitou para fazer comercialização de boa parte da sua safra aí. Klein, as últimas notícias, as últimas informações dão conta, os Estados Unidos têm até comemorado, de certo modo, a chamada primeira fase do acordo comercial com a China. A China não confirma, a China desconversa os chineses, seus representantes, mas isso representaria, de acordo com o que os norte-americanos têm dito, de que os chineses comprariam por ano de 40 bilhões a 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas. Em contrapartida, a liberação de tarifas de 120 bilhões, até 200 bilhões de dólares de produtos chineses que entram nos Estados Unidos. Esse cenário, dos Estados Unidos comprando mais produtos agrícolas norte-americanos. O número de 40 bilhões já é muito elevado, a China nunca chegou nem a 25 bilhões em compras de produtos norte-americanos agrícolas. Esse cenário muda o que, no seu entendimento, para a agricultura brasileira? Bom, para safra 2020, eu vejo que ainda a demanda continua no Brasil, né? Apesar desse pré-acordo que existe, aí a gente ainda tem que ver o desfecho de tudo isso, né? O volume é muito grande, é um desafio muito grande para cumprir com esse pré-acordo aí, mas para a agricultura brasileira, a China continua comprando no Brasil. Acredito que para 2021 a gente começa a ver uma certa desaceleração por demanda por parte da China aqui, que já vai estar em andamento, né, essa questão do acordo lá. Mas para 2020 ainda eu acredito que a demanda continua concentrada no Brasil, mesmo tendo essa prévia da primeira fase do acordo entre Estados Unidos e China. Para nós ainda também, a gente viu há poucos dias um anúncio com relação à questão da Argentina, a taxação para exportação da soja, anúncio de uma grande esmagadora de soja parando suas atividades, e a gente sabe que a Argentina é um grande exportador de farelo. Pode ser que nós vamos ver um cenário dessa demanda do farelo argentino migrando para o Brasil, e isso também pode acelerar a questão do processo de esmagamento interno, e a demanda interna nossa pelo nosso produto continua acelerada em 2020. Você falou a respeito dessa questão do farelo, o fator Argentina, o chamado retenciones por lá, agora voltando a acontecer no novo governo. E nesse último dia 17 de dezembro, a ABIOB, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, anunciou que está em conversas adiantadas com os chineses para exportação de farelo de soja. Isso já confirma essa sua expectativa em relação ao Brasil poder exportar mais farelo para os chineses, por exemplo? Acredito que sim, Fabiano. A gente está vendo aí a recuperação do plantel de suínos na China, o próprio ânimo em produção de carne para exportação no Brasil, e essa questão da China e Brasil com relação ao farelo, eu acredito que é um caminho que deve se confirmar, sim, e para nós seria excelente também, além do grão, a gente ter um produto já industrializado para fazer exportação, né? Tá certo, Hernani Klein, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR e desejar um ótimo 2020 para você e para o pessoal da Klein Agribusiness. Obrigado, Fabiano, é sempre um prazer participar contigo. Um abraço a todos os nossos produtores brasileiros, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2020 seja de muito sucesso para nós. Obrigado, Hernani Klein, um grande abraço a você, tá aí Hernani Klein, falando a respeito do mercado da soja e do milho. Bom, e ontem teve início aqui no Hemisfério Sul o verão, a estação mais quente do ano. Mas como será que deve ficar a temperatura nos próximos meses? Vamos até a nossa redação aqui do Canal do Boi bater um papo com o Douglas Ferreira, que traz informações para a gente sobre o que é destaque lá no nosso portal sba1.com, entre eles como é que vai ficar o clima nesse verão. Então vamos comigo? Vamos lá, Douglas Ferreira, o que você destaca para a gente em relação a essas temperaturas? Como é que deve ficar o tempo agora durante o verão? Boa tarde. Olá, Adriano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Boa tarde a você. Olha só, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o verão no Hemisfério Sul ele teve início ontem, 22 de dezembro,
e termina no dia 20 de março de 2020. A estação ela é caracterizada pela elevação da temperatura em todo o Brasil, em função da posição relativa do Sol mais ao sul, tornando os dias mais longos que as noites e com mudanças rápidas nas condições de tempo, ou seja, chuvas fortes, queda de granizo, vento com intensidade variada e descargas elétricas, principalmente nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e centro-oeste do país. E se você quiser mais informações sobre a previsão do tempo na sua região, acesse sba1.com. Adriano, outra informação importante que eu destaco é que nos dias 24 e 25, eu vou pedir para que todos os nossos telespectadores fiquem ligados no nosso site. Nós vamos ter uma programação diferenciada, com notícias especiais para o final do ano. Bom, com isso eu encerro a minha participação. Volto com você, Adriano. Valeu, Douglas. Obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para você. Bom, nós vamos saber agora sobre cotação da soja. Bom, e nós estamos aí numa semana atípica, né? Amanhã já é véspera, depois de amanhã já é Natal, o movimento no mercado financeiro deve dar uma pisada no freio. Então nós vamos até São Paulo, agora vamos conversar com Walter Pulga Júnior para saber como estão os movimentos na abertura dos trabalhos nesta segunda-feira. Porque a gente bateu um papo hoje cedo e você me dizia que a expectativa era de um clima mais de estabilidade, talvez até com leve recuo nas movimentações da Bolsa. Eu dei uma sapeadinha antes da gente entrar no ar aqui e vi que realmente estão se confirmando esses números que você tinha feito, essa previsão. O que você destaca para a gente agora que já está tudo operando aí em São Paulo? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, às vésperas, do Natal, e nós não teremos operação no mercado financeiro nem amanhã, nem depois de amanhã, é lógico, o volume de negócios cai muito, Então, aqueles recordes que nós tivemos ficam para trás. O mercado vai procurando um caminho, são poucos os negócios realizados hoje. Agora, o mercado como um todo, inclusive quem trabalha com bolsa, com câmbio, com investimentos, está de olho em noticiário que vem da China e que vem também dos Estados Unidos. Mais uma vez, aquela história que já dura quase 2 anos, que é o acordo comercial entre Estados Unidos e a China, que está prestes a ser assinado, mas que dia a dia vem sendo adiado e agora foi adiado para assinatura no começo de janeiro. Até lá, além do final do ano, da paralisação das negociações, nós temos ainda algum receio sobre o que vem. Agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma que o acordo comercial com a China será assinado muito em breve. Ele diz isso já há algumas semanas. Segundo ele, a fase 1 do acordo, que foi anunciada no início do mês como parte de uma iniciativa para encerrar a guerra comercial, que provocou aí retaliações de caso a caso entre as duas maiores economias do mundo, Aplicação de tarifa aqui, tarifa ali. Bom, isso tudo estremeceu o mercado, impediu perspectivas de crescimento, mas agora há um movimento positivo. Isso atinge o Brasil e outros países também. Neste momento, nós temos uma queda muito leve para a nossa Bolsa, queda de 0,12%, ainda perto de 115 mil pontos. Se sustenta a nossa Bolsa na faixa de 15 mil pontos, agora aos 114.988 pontos. É uma queda? É uma queda, mas é uma queda de 0,12%, puxada principalmente por uma derrocada nos papéis da B3. A Bolsa, como se sabe, tem papéis dela mesma em negociação no mercado. E as ações da B3 recuavam fortemente nesta segunda-feira após a conclusão de uma negociação de preço e outras condições para a prestação de serviços de transferência de valores mobiliários. Isso porque a Americas Trade Group terá acesso agora à B3 e exigiu condições especiais para operar.
Como se sabe, apenas uma bolsa opera no Brasil, mas a Americas Trading Group, que faz operações e concorre, na verdade, com a B3, não tem uma clearing, não tem uma central depositária, não tem um serviço de depósito. Ele é único no Brasil e está na B3. E a CVM também foi pressionada a ficar de olho nos custos que a B3 cobrava. Esse acordo saiu, mas lógico, saiu abaixo do que a B3 esperava, portanto os papéis da B3 caíram, até porque agora há uma concorrente, a Americas Trade Group, operando no mercado de ações do Brasil. Não é mais, a operação no mercado de ações não é exclusiva mais da B3, a não ser o registro desses papéis. Por isso, nós temos uma baixa. Neste momento, veja bem, já mudaram os números. Agora, a Bolsa está neste momento, Adriano, aos 115.056 pontos. Há uma queda, mas de 0,06%, praticamente estável. Essa baixa que nós temos visto é porque as ações da própria B3 vem em queda. Então, o índice Bovespa, que é o índice de referência, está sofrendo um pouco. Mas, entre as ações negociadas, eu peço para o nosso diretor de TV mostrar aqui, nós temos aqui, olha, ações em baixa, nós temos em alta, melhor dizendo, a Eletrobras, nós temos a Companhia Siderúrgica Nacional em recuperação, e entre as maiores baixas nós temos Marfrig, de novo, Marfrig perde 1,26%, temos também Brasil Foods com queda de 0,70%, 0,80% agora, ou seja, alguns papéis do agro cedem um pouco neste dia especial de negociação entre o Natal e o final de semana, mas o volume de negócios, de fato, normalmente ele é menor nesse período do ano. Enquanto a nossa Bolsa mantém os 115 mil pontos, como nós estávamos vendo agora, o dólar, que se esperava pudesse chegar até R$ 4,10, não passou de R$ 4,09 mais 60. Ao contrário, dólar vem em queda mais acentuada, hein? De 0,73%, agora aos R$ 4,06 mais 38. Eu sempre falo quebradinho, né, Adriana? 4,06 mais 38, abaixo de 4,7, portanto, e o que nós temos neste momento é perspectiva de baixa para o dólar. Mas é esperar por alguma oscilação. Ela vai ocorrer, se não ocorrer hoje, ocorrerá na próxima quinta-feira. De olho na informação, o dólar vem em queda, a bolsa com uma leve baixa, mas nada mesmo que altere drasticamente o quadro que nós víamos. Exceção essa informação da B3, que perde mais de 4,5% agora, nada muito, vamos dizer, surpreendente para quem atua no mercado. De olho na informação, durante a nossa programação você terá mais detalhes sobre a evolução dos negócios no mercado financeiro nesse dia atípico. É com você. Valeu, Puga, obrigado pela sua participação. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, depois no próximo bloco você vai ver os números de Mato Grosso. Mato Grosso que encerrou o ano com saldo positivo e tem boas expectativas para o ano de 2020 em relação ao grãos, né? Ao mercado de grãos. Eu volto já. Bom, já estou de volta e finalmente, depois de mais de 30 anos, o governo federal conseguiu concluir a pavimentação da BR-163. Uma via que já representou muita dor de cabeça para muitos motoristas e que agora também vai possibilitar escoar a produção do norte do Mato Grosso. Vamos saber mais informações na reportagem do Valdir Pacheco. Sinop tem se tornado um grande polo na agroindustrialização e na integração dos sistemas produtivos agropecuários. Nos últimos anos tem apresentado uma taxa de crescimento constante. Eu converso agora com o presidente do Sindicato Rural de Sinop, Ilson Redivo. Ilson, fazendo um levantamento desse ano de 2019 aí, não foi só problema, teve muitos pontos positivos também que contribuiu para o desenvolvimento da região. Olha, o produtor ele é persistente e otimista por natureza, mas este ano acho que foi um ano que teve um saldo positivo para os produtores da nossa região. Nós tivemos a instalação da Impasa, que iniciou as operações no mês de julho. A Impasa é uma indústria de produção de etanol partindo do milho, utilizando o milho como matéria-prima e vai absorver toda a produção do milho, praticamente toda a produção do milho da nossa região. É uma grande indústria, maior da América Latina, a maior indústria de processamento de milho da América Latina e produção de etanol. E vai contribuir bastante para o desenvolvimento dessa região, porque ela vai desenvolver, além dela utilizar a matéria-prima produzida aqui, que é o milho, ela vai gerar o DDG, o subproduto DDG, que vai estimular uma outra cadeia, que é o do confinador. Então, dentro de pouco tempo, nós temos uma outra cadeia que vai ser desenvolvida aqui na região, que é o
confinador. E eu acho que isso faz com que a economia fique cada vez mais forte, cada vez mais pujante, porque nós tivemos a conclusão da BR-163, tinha um trecho de 100 quilômetros que impactava em todo o período de chuva, que dava um caos, era um caos, atolava caminhões, ficava 5, 7 dias interditados, e isto foi resolvido. Este governo, este ano, concluiu as obras da BR-163 de Sinop até Miritituba. Então esse trecho está finalizado e é um sonho de 30 anos que nós pleiteávamos para que isso acontecesse. E neste governo aconteceu a conclusão dessa tão sonhada obra. Temos asfalto de Sinop até Miritituba, trecho totalmente asfaltado, sem problema nenhum mais de interditar o escoamento da produção nos períodos de chuva. Que mensagem que você deixaria para os produtores agora para 2020? Eu acho que o produtor ele é otimista por natureza, então a gente deixa uma mensagem de otimismo. Para o ano de 2020 está previsto a licitação da Ferrogrãos, que é uma outra importante obra que vem resolver os gargalos da infraestrutura na nossa região. Eu acho que nós temos hoje a rodovia concluída e agora nós temos que pleitear a ferrovia, que você vai baratear ainda mais os custos de produção. E o produtor tem que lutar sempre para baratear custo de produção, porque nós não temos como mexer no preço de venda dos produtos, nós não temos força para impactar nos preços de venda dos produtos. Nós temos que administrar melhor a redução dos nossos custos de produção para buscar um equilíbrio com rentabilidade para o produtor. Ok, Redivo, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o presidente do Sindicato Rural, Wilson Redivo. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A China vai reduzir a partir de janeiro tarifas sobre uma série de produtos, buscando aumentar as importações em meio à desaceleração da economia e à guerra comercial com os Estados Unidos. Vamos voltar até São Paulo, vamos voltar a conversar com o Walter Puga Júnior, que tem mais informações sobre este assunto. São mais de 800 itens, né, Puga? Pois é, são muitos produtos que a China pretende agora ter em seu país com taxa bem reduzida. A China vai implementar tarifas de importação temporárias, é verdade, mais baixas do que as taxas que já oferece, né, para países que normalmente são favorecidos. Essas taxas mais baixas vão atingir 850 produtos aproximadamente, é o que disse o Ministério das Finanças nesta segunda-feira. Isso em comparação com aqueles outros 700 produtos que foram taxados de forma temporária em 2019. Agora, as mudanças foram adotadas, como você disse, para aumentar as importações chinesas e atender aí a escassez doméstica que a China enfrenta, até para produtos especiais usados no consumo diário, né? A China e os Estados Unidos amenizaram agora a sua guerra comercial, há uma movimentação, vamos dizer, no sentido de acalmar os ânimos nessa guerra comercial, e o Ministério das Finanças informou que a tarifa sobre a carne suína, por exemplo, carne suína congelada, será reduzida de 8%, estava em 12%, vai cair para 8%, no momento em que a China enfrenta esses problemas de oferta interna, como se sabe, por conta da peste suína africana, perdeu boa parte do seu rebanho. Aliás, a China já emitiu uma série de medidas para impulsionar a produção de suínos lá, tentando enfrentar essa escassez. Enquanto isso, aumenta as compras no exterior de várias carnes para atender a demanda interna por proteína, o que tem sido amplamente divulgado. Então, a China compra aves, compra suínos, compra carne bovina, está precisando, vamos dizer assim, de importar proteína. Agora, o governo já importou, o governo chinês, quase 230 mil toneladas de carne de porco em novembro, um aumento de mais de 150% em relação ao ano anterior. As importações de carne de porco nos primeiros 11 meses ficaram em 1.733.000 toneladas, ou seja, apenas entre
vamos dizer, janeiro e novembro, ela já aumentou 58% a sua compra de carne de porco. Lógico, com essa necessidade, é preciso comprar fora. Agora, não é só isso, não. A tarifa sobre abacate congelado foi reduzida para 7% em relação ao imposto da nação mais favorecida, que era de 30%. Ou seja, até abacate será beneficiado por uma redução de imposto. Na verdade, a economia da China está se expandindo, mas ela se expande no nível mais fraco dos últimos 30 anos. Portanto, há uma preocupação do governo chinês em baixar tarifas para adquirir produtos e, com isso, abastecer seu mercado interno. Ela pode enfrentar uma pressão ainda maior no ano que vem, isso tem sido amplamente divulgado. O noticiário da agência Reuters, por exemplo, dá conta de que o governo prometeu manter o crescimento nesse intervalo razoável em 2020, manter políticas eficazes, mas não é fácil não. E entre esses produtos, não estão apenas alimentos não, viu? Ferro nióbio, por exemplo, usado como aditivo para a produção de aço de baixa liga e também para produzir aço inoxidável de alta resistência, também terá sua alíquota reduzida de 1% para 0%. Ou seja, até alguns produtos, semicondutores, ou seja, a China está baixando tarifas para aumentar o volume de importação e, com isso, negociar com diferentes países, diferentes fornecedores, sejam de minérios, seja de alimentos, e para o Brasil, particularmente alimentos, pesa muito. Essa redução é importante para o mercado brasileiro. É um bom sinal? É. A China enfrenta dificuldades, tenta crescer, é o nosso maior cliente hoje, por isso o que ocorre na China importa e muito para o produtor brasileiro. É o maior cliente, é um cliente em crescimento, é um cliente com necessidade agora de importação. Isso nos interessa muito, de olho na informação. Adriano? Valeu, Puga, obrigado, uma ótima tarde para você. Bom, é hora de intervalo comercial por aqui. No próximo bloco nós vamos ver como foi o ano de 2019 para a cadeia produtiva do algodão. Se você quiser participar com a gente, dá tempo ainda, é só você mandar sua mensagem via WhatsApp para o 996562266. Eu volto já. Bom, já estamos de volta e 2019 foi um ano excelente para a cadeia do algodão brasileiro. O país se tornou o segundo maior exportador e o quarto maior produtor global da pluma. Sobre este assunto e também sobre várias perspectivas para a cotonicultura no ano de 2020, a jornalista Sara Kirchhoff conversou lá na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo com o João Paulo Lefebvre. O João que é presidente do Conselho de Administração da Bolsa e também membro da Junta de Algodão e sócio proprietário de uma das maiores corretoras de algodão do país. Acompanhe a entrevista e vê o que ele fala sobre as previsões para o ano de 2020. João Paulo Lefebvre, mais uma vez, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Está em casa, né? Obrigado, Sara. É um prazer. Estamos em casa mesmo. João, vamos falar então do mercado do algodão em 2019. Que ano, né? O Brasil se tornando aí o segundo maior exportador mundial, o quarto maior produtor, um ano positivo para a cadeia. Sem sombra de dúvidas, foi um ano, acho que, espetacular, vamos dizer, apesar das dificuldades todas encontradas, tanto no mercado internacional, disputa comercial entre Estados Unidos e China, incerteza quanto ao fluxo das exportações, mas mesmo assim acho que os produtores tinham feito vendas antecipadas a preços muito bons, vamos dizer, bem acima do que o mercado está trabalhando agora. Então, realmente, para eles foi um ano muito bom, tanto que eles estão animados para a safra do ano que vem, então que a gente deve continuar com essa produção recorde. Esse ano a gente teve quase 2.900.000 toneladas, de acordo com os números da Abrapa. Tem gente no mercado que acha que até a produção pode ser um pouquinho maior, chegando bem próximo, se não nos 3 milhões de toneladas. Isso dá para a gente, vamos dizer, um saldo exportável aí da ordem de 2.200.000, 2.300.000 toneladas para o algodão da safra 18-19. Então, tanto é que esse semestre, esse segundo semestre, a nossa expectativa é exportar de julho a dezembro um pouquinho acima de 1 milhão de toneladas. Isso é um recorde absoluto, a gente nunca exportou tanto algodão. Brasil mostrando a força aí, né? E mais um item, né? Que coisa boa. João, agora eu lembro que na metade do ano a gente tinha conversado que 60%, se não me engano, da safra já estava comercializada, né? Agora, no momento que a gente está, ainda é um bom momento para travar preços? Eu acredito que sim. Na verdade, o que eles estão fazendo agora, esse número obviamente está um pouco mais avançado, acho que hoje a gente deve estar falando em torno de uns 80% da produção já comercializada.
e a gente teve um hiatozinho, de uma queda do volume de negócios, vamos dizer, diminuiu um pouco o ritmo dos novos negócios, porque os produtores estavam mais concentrados em cumprir os contratos, os compromissos feitos antecipadamente, antes de vir para o mercado com novas ofertas. Esses compromissos estão terminando agora, acho que em novembro, dezembro. Novembro saiu uma boa parte, dezembro sai uma outra parte, comecinho de janeiro. E aí, eles terminando o benefício, eles veem exatamente o que está sobrando, o que não foi comercializado ainda. Então, a gente deve ainda ter um fluxo de novas ofertas aí vamos dizer, no primeiro trimestre do ano que vem. Porque agora, nessa época do ano, mesmo o ano terminando, o pessoal está mais preocupado em cumprir os contratos, né? A liquidez dá uma diminuída mesmo. Dá, mas como eu falei, vamos dizer, essa fase de cumprimento dos compromissos antigos está terminando. Então agora já está na hora deles fazerem novos compromissos e também já tem muita coisa da safra 2020, 19-20 comercializada. Então o foco muda para terminar 18-19 e avançar na 19-20. João, esses volumes recordes, é sempre legal pontuar, né? 60%, mais de 60% desses volumes de algodão que o Brasil comercializa passam pelas corretoras aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, Sim, né? Se você pegar no movimento de, vamos dizer, de exportação, eu diria que está em torno de entre 55% e 60%. Se você for olhar só o movimento das compras das indústrias locais, aí a gente está acima de 75%. Bastante coisa, Bastante né? coisa. João, 2020 quase aí, né? Batendo na porta, quais que são as perspectivas aí para esse mercado tão promissor? Não, como eu falei, como os produtores vieram muito animados em relação tanto à produtividade, à rentabilidade que eles tiveram por hectare com o algodão esse ano, porque eu acho que a perspectiva para o ano que vem continua sendo muito boa, apesar da gente não estar tendo preços tão bons quanto a gente teve para o algodão dessa safra. Mas mesmo assim, os preços vigentes dão uma rentabilidade muito boa para o produtor. Então, não vejo porquê, ou aliás, não vejo razão nenhuma para que a gente tenha uma redução da área plantada para o ano que vem. Talvez uma variaçãozinha, 5% para cima, para mais ou para menos, é normal. Mas tendo as condições climáticas adequadas e com a tecnologia, as novas sementes, etc., a gente deve ter outra safra recorde ano que vem, se Deus quiser. Maravilha, hein? Coisa boa. João, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e volte sempre. Obrigado, sempre um prazer, Sara. Esse foi então João Paulo Lefebvre, presidente do Conselho de Administração aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, também da Junta de Algodão e sócio proprietário da Lefebvre Corretora, uma grande corretora de algodão no Brasil. Nós devolvemos o sinal para Campo Grande, é com vocês. Bom, depois de 15 anos sendo governado por um país de esquerda, o vizinho, né, os países vizinhos aqui, o Uruguai, vive agora um momento de grande expectativa. Luiz Lacalle Pou venceu as eleições e, a partir de março de 2020, promete dar um novo rumo para o país. De centro-direita, Lacalle Pou ganhou o apoio dos ruralistas e disse que o Mercosul vai trabalhar para que o Mercosul volte a ser forte. Essa energia positiva pôde ser sentida pela nossa equipe no Rio Grande do Sul ao viajar para o Uruguai para fazer uma série especial sobre a valorização do preço da carne. E durante essa incursão que nós fizemos lá pelo Paraguai, o futuro ministro da Agricultura concedeu uma entrevista exclusiva para a nossa equipe, mas quem vai falar um pouco mais sobre essa viagem e também sobre a entrevista é a Annelise Nicolodi. Eu quero dizer que foi um desafio e, ao mesmo tempo, uma satisfação muito grande participar dessa produção jornalística no Uruguai. Quando o Zaidan me propôs a pauta, eu fui logo pesquisar o que era possível fazer. E me deparei de cara com a família Veloso. Aliás, uma família extraordinária que recebeu toda a nossa equipe muito bem. Nós viajamos de Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, até a fronteira, em Bagé, onde o Paulinho Veloso nos recebeu e nos conduziu até as suas duas fazendas no Uruguai. Uma em Melo e a outra em Serrilhada. Ambas vocês tiveram a oportunidade de conhecer durante a nossa série de reportagens aqui no Canal do Boi. Mas para fechar com chave de ouro essa produção aí sobre a valorização da carne no Uruguai, eu tive a oportunidade de entrevistar em primeira mão o futuro ministro da Agricultura do Uruguai, o pecuarista Carlos Maria. Na época da nossa entrevista, ele ainda não tinha sido nomeado ministro da Agricultura, mas sabia do grande desafio que será conduzir essa pasta.
Carlos Maria, primeiro eu queria dizer que a gente já agradece por tu conversar com a equipe do Canal do Boi aqui no Uruguai. Aí, provável futuro ministro da Agricultura do Uruguai, né? Aí num novo momento político que o país vive. E eu já começo te perguntando, porque os pecuaristas em especial, os ruralistas, estão com uma expectativa muito grande com o governo de vocês, né? Como que vocês enxergam esse setor tão importante para a economia do país? Em primeiro lugar, agradecer a vocês por sua atenção, de prestar a nós a possibilidade de comunicar com todos os produtores brasileiros através do Canal do Boi, que nós somos fieles televidentes de você e meus parabéns para todo o seu trabalho que eu aprecio muito. Para nós, pecuaristas no Uruguai, temos uma nova esperança acerca do futuro, porque o governo que está finalizando agora foi governo que estuvo bastante distante do sector pecuário. Governo que governou para a gente urbana. E o setor, e mais que o setor pecuário, eu poderia dizer que o interior do país ficou relegado nos últimos 15 anos. E o interior do país foi o que decidiu nas últimas eleições, castigando o governo, apoiando o câmbio, apoiando a los reclamos de atenção que a população do interior tem. Por isso é que nós temos muita esperança no futuro, e que o setor seja considerado em forma diferente do que foi no passado recente. Maravilha. Carlos Maria, a gente sabe também que o futuro presidente falou aí sobre essa questão de relação com o Brasil, especialmente com o Mercosul. Qual que deve ser o método de trabalho de vocês? Nós sabemos e supimos trabalhar no marco da FARM, que é a Federação das Associações Rurais do Mercosul. E nós sonhamos com outro Mercosul, um Mercosul mais fraterno, mais unido, onde podamos criar melhores condições entre nós para poder comercializar mais, para estar mais em contato. Entendemos que a ideologia nos últimos tempos intervino bastante na relação de nossos países, e esperamos que no futuro seja diferente. Vemos com preocupação de que o mesmo sentimento não é similar de acordo ao governo que tenha cada país. Por isso que vemos com otimismo neste câmbio do governo o futuro do Mercosul, que tem que suceder e que tem que ser melhor. Parabéns de todos nós pecuaristas na região, porque nossa região é sumamente importante na produção de alimentos para o mundo, e o mundo vai precisar. Justamente, a gente está aqui na fazenda do Paulo Veloso, né? Tu também enquanto pecuarista, e sem dúvida o Uruguai vive um grande momento, há mais tempo que o Brasil, né? Com a arroba mais valorizada do mundo. Esse também é um assunto latente e importante que vocês pretendem sustentar pelos próximos anos? Esse é o caminho que o Uruguai tem que recorrer. O Uruguai tem que diferenciar sua produção com valor agregado, com características que nos permitam aspirar a um preço melhor, um preço alto, porque nós nunca vamos a poder competir com quantidade. Nós temos que competir com diferenciação. E isso é o que o Uruguai hoje está coletando no mercado internacional da carne bovina. Isso que está sucedendo hoje é a colheita, o prêmio de anos de trabalho do Uruguai, anos de trabalho de tratar de valorizar o que nós produzimos. Mas todavía estamos em deuda com outros setores do pecuário, que não passa a mesma coisa. O setor arroceiro, o setor leiteiro,
o setor granjeiro está passando por grandes dificuldades hoje em Uruguai que têm que ser atendidas. E as dificuldades que nós temos não são devidas principalmente ao mercado exterior, sino a problemas que los hemos creado nosotros mismos, con las necesidades do povo, necesidades de um Estado que ha gastado muito, que se ha endeudado muito e que agora nós temos que pagar essa deuda. Isso se ha traduzido em custos de produção muito altos, que dificultam a competitividade de nossos sectores no exterior. Mas o que hemos feito na carne bovina é o que queremos fazer ou reforçar em outros setores. Qual será o seu primeiro passo se assumir e ao assumir o ministério? Seria uma irresponsabilidade se eu falara de uma medida concreta para fazer, porque hoje mesmo no Uruguai estão acontecendo feitos que vão mudar a realidade que nós vamos enfrentar no março. Mas o que sim podemos dizer hoje que nós queremos recuperar a esperança, a motivação do produtor rural para que tenha melhor futuro. Queremos evitar o cierre de empresas rurales que estão fechando hoje porque não podem seguir produzindo. Queremos evitar a pérdida de produtores rurais que nós estamos tendo hoje. Dessa maneira, o que nós queremos fazer é renovar a esperança nos produtores. E não só estamos falando de termos econômicos, o marco econômico de produção, sino outros aspectos que estão relacionados à segurança no meio rural. A segurança laboral também, que nós nos últimos tempos hemos tenido bastante conflitos laborales que hacen que el clima laboral no campo no sea estimulante. Sería muchas veces muy preocupante para los productores cuando ellos contratan trabajadores rurales y queremos trocar eso, queremos mudar eso, fundamentando, cultivando y promoviendo optimismo. Por eso es que prefiero hablar de eso y no decir medidas que quizás no futuro no sean aplicables. Pero cierto, tenemos un plan estratégico para Uruguay rural que va a ser nuestra hoja de ruta en março para frente. Carlos Maria, quero agradecer muito a tua disponibilidade por poder conversar conosco, agradecer ao Paulinho também por nos receber e nos mostrar essa propriedade maravilhosa e colocar o Canal do Boi à disposição de vocês, afinal de contas somos vizinhos, né? Atendemos todo o Rio Grande do Sul aqui, mas o Brasil, o Paraguai, e será um prazer mostrar também as ações de vocês aqui no Uruguai. Não, realmente, novamente agradecer a vocês que hayan venido hasta Uruguay y permitirnos esta posibilidad de comunicarnos con el pueblo brasileño que tanto queremos. Nos vivimos a frontera y espero poder recibir a usted la próxima vez en nuestra casa allá, en Naceguá, con mucho gusto y mostrarnos todo lo que nos hacemos lá. Certamente, agradecida. Un saludo a todo el pueblo brasileño. Bom, estamos de volta e com o crescimento de demanda por produtos orgânicos cada vez maior, cabe ao pequeno produtor se reinventar a fim de atender esse nicho e ser um diferencial nos grandes produtores agrícolas. No interior de Minas Gerais, a agricultura familiar aliada à produção de orgânicos tem dado muito certo, mudando até o próprio conceito dos agricultores em relação a esse estilo de agricultura. Confira na reportagem especial que foi produzida pela Emater, que conta com a parceria aqui do Canal do Boi para a divulgação. Meu nome é José Amarildo Luz, sou agricultor orgânico. Aqui é o sítio Alvorada, Maria da Fé, e recebendo vocês aqui hoje com muito prazer. A gente chegou aqui, era uma monocultura de batata, muito deteriorado, sem mata nenhuma, poucas espécies de animais, silvestres, de pássaros. Aí a gente começou um trabalho aqui, plantamos
Inicialmente foi realmente batata também, mas sem usar agrotóxicos, claro. E depois disso a gente viu que monocultura não era o ideal, porque para sobreviver tem que ter diversidade. A natureza é diversa, a gente vê isso. Então aí a gente começou a plantar. Como vocês podem ver aqui, num curto espaço, aqui tem espinafre, iacon, mostarda roxa, né? Aqui cenoura, taioba, que é uma punk, né? Aqui almeirão, em cima beterraba, couve. É que eu sempre digo, olha a mata, olha quantas matas nós temos, olha como que estão lindas. Tem algum agroquímico na mata? Não precisa. O que precisa é um solo equilibrado. E a gente tenta, na medida possível, imitar o que tem numa mata para trazer aqui para as plantas. Hoje a gente constata que produz tão bem ou até melhor que o convencional. E de uma maneira limpa, né? Não prejudica a natureza, não prejudica o agricultor e muito menos o consumidor que vai estar lá consumindo um produto garantido, saudável, sem agredir a natureza, socialmente justo. Para um produto ser considerado orgânico, ele é preciso ser reconhecido legalmente como produto orgânico. E esse reconhecimento se dá através dos processos de certificação. O mais simples é a OCS, né, que são pequenos agricultores familiares. Existe um limite de comercialização. Ele não pode comercializar para terceiros, vamos dizer assim, para alguém que vai vender a produção. Ele só pode comercializar direto ao consumidor, seja através de feiras livres ou mercado institucional. E aí tem a certificação participativa através do ZOPAC, que é o organismo participativo de avaliação de conformidade, que também é organizado em forma de grupos, de associações, mas aí já precisa de uma organização formal para isso. E há a autoavaliação, o autoacompanhamento dos agricultores nesse processo. E, finalmente, tem as empresas de auditorias que são credenciadas pelo Ministério da Agricultura, que são organizações privadas que estabelecem uma relação comercial entre o agricultor e essa empresa. Eles fazem uma auditoria no processo de produção. Tem visitas de técnicos auditores que visitam as unidades de produção e vão lá e conferem todo o sistema de produção. Desde sempre, no convencional, se aplica qualquer coisa, não tem fiscalização nenhuma. No orgânico, desde o início, a gente viu que era preciso que alguém avalizasse o trabalho que nós estávamos fazendo. No começo, inclusive, o próprio movimento orgânico era contrário a esse tipo de certificação, porque se pensava sempre em certificação por auditoria. A gente começou a trabalhar essa área aqui em 98, né? Então, na época, não existia interferência do governo, tinha as certificadoras, tudo por auditoria, e as certificadoras não se reconheciam entre si. Se fosse vender para alguma empresa que fosse certificada por outra auditora, a gente tinha que fazer a reciprocidade, tinha que pagar mais para o familiar. Isso aí era muito complicado, porque ficava caro demais, né? E mais ou menos 5 anos atrás, que o governo lançou essa outra nova forma de certificação participativa, que a gente começou a ser certificado dessa forma também. Dentre outras coisas, a característica para se participar da Amalpac é a primeira que você tem que ter uma associação ou pelo menos um grupo informal de 3 pessoas, porque no mínimo tem que ter um coordenador e mais 2 agricultores, que fica mais um como suplente do coordenador e mais um como um conselho de recursos, porque se você não concordar com alguma coisa que foi dito e precisar buscar um recurso, tem que ter essa pessoa também. Vamos tomar como exemplo a nossa associação, a Panfé. Nós temos 10 certificados hoje pelo sistema de participativo. Então, somos em 10, dividido em 2 grupos, e cada grupo tem um coordenador. E esses coordenadores que, como o próprio nome diz, coordenam todos esses outros 4, além dele, que ele também é um agricultor que vai ser certificado, faz as visitas, inicialmente, como te falei, as visitas de pares, que é feito entre associados da associação, dentro daqueles grupos. Quando a gente vai fazer visita de pares, é o nosso grupo que visita todo mundo, do nosso grupo. Então, quando a gente vai, a gente olha como é que tá, quais os problemas, e a gente faz um relatório. Olha, aqui talvez você tenha que melhorar aqui. Então, não é uma visita assim só de ficar olhando se está fazendo certo ou não, entendeu? Tem uma troca de experiência, tem uma troca de saberes, de jeito de fazer, né? Lá eu curto o esterco desse jeito, tá vendo? Eu ponho aqui, faço aqui, eu já faço o composto. Isso tudo é feito
no começo do ano, esse calendário que eu falei para vocês que existe, já programando essas visitas e quem vai aonde. E a gente também tem essa liberdade de escolher onde a gente quer ir, até para conhecer. E outra característica importante para não gerar vínculo é que cada ano mudam-se possivelmente os coordenadores e aonde eles vão para fazer essas visitas, né? Essa modalidade de certificação, ela vai além do selo. Nós temos trocas de experiência, aprendizados, soma de saberes e tudo mais que vai fortalecendo o grupo e a coletividade como um todo. No sistema participativo de garantia, as características fundamentais são o controle social e a responsabilidade solidária. O controle social, ele implica na participação de todos os envolvidos no processo na geração da qualidade orgânica. A gente aqui hoje é os olhos da sociedade. A gente está oferecendo garantias para o consumidor que vai pegar esse produto lá na gôndola, a qualidade orgânica do produto, certo? A gente certifica para os outros, para dar essa garantia. Então, isso implica em a propriedade, a unidade que está sendo certificada, ficar aberta a receber os técnicos, os colegas, os companheiros, os membros daquele grupo, né, e os colaboradores e consumidores interessados. Então, isso é o controle social. A responsabilidade solidária, ela implica em fazer com que os membros daquele grupo se responsabilizem solidariamente por qualquer situação de risco ou problema que apareça na propriedade alheia. E hoje, a gente não tem a certificadora que vinha, que fazia. Quem assumiu essa responsabilidade fomos nós. Nós, os produtores, que a gente assumiu essa responsabilidade. E é uma oportunidade de crescimento. Não consegue nem imaginar você entregando um produto falso lá e colocando em risco o produto da gente. Se uma coisa tá boa, então a gente tem que zelar para manter isso, ou até melhorar. Eu não posso colocar em risco o meu produto ou a associação em perigo por causa de pouca coisa, né? Ao final de cada visita dessa, existe uma pergunta no formulário que diz: o agricultor é orgânico? E aí o grupo, após ter visitado a propriedade, após ter conhecido as documentações, notas fiscais e tudo mais, o grupo responde sim ou não. Se sim, a propriedade o documento é encaminhado para o OPAC. Então esse é um ponto relevante da decisão da conformidade. Uma coisa muito desejável que aconteça na questão dos orgânicos, da parte do produtor, é o associativismo, né? É o produtor se reunir num grupo, criar escala, criar condições de manter um canal de interlocução com o mercado, né? Com os consumidores interessados naquele produto, para permitir esse contato, né? A gente tem ouvido de agricultores que quando ele trabalha ele produz e de alguma forma ele chega até o consumidor, é impressionante o quanto que eles evoluem e percebem o que eles têm que ajustar na produção, o que eles precisam aumentar na produção, o que eles precisam diminuir. E o pessoal está aumentando cada dia que passa, o consumo, existe muitas visitas de pares, hoje a gente tem o consumidor, vai junto, vai médico, vai técnico, vai pessoas de todo tipo. E isso aí já é uma interação entre o consumidor, os agricultores da região, né? É uma coisa bem interessante. Me parece claro que na medida em que as pessoas começarem a investir em sistemas de compra mais próximos, nós vamos ter condições de ter relações de troca muito mais justas. Produto mais barato para o consumidor e uma renda maior para o produtor familiar. Então, eu acho que esse desafio na comercialização, eu acho que a gente ainda tem, né? Que é tornar o mercado consumidor mais próximo da gente, do produtor, né? Para que diminua esse gasto de energia, de gasolina, de óleo diesel. E quem sabe a gente tornar um pouco mais barato, né? Se a gente conseguir fazer uma venda mais direta, entendeu? Para que mais gente tenha acesso. Né? Então, eu acho que esse ainda é um grande desafio, acho que de todo mundo, né? Cada vez que você está comprando um produto orgânico, você não está comprando só aquele produto por não ter agrotóxico, mas você está garantindo que lá no campo tem um produtor que está respeitando a mata ciliar, que está gerando água de qualidade para o povo da cidade, que não explora a mão de obra, que respeita questões culturais, agrobiodiversidade, que se preocupa com a qualidade do produto dele.
Bom, eu já estou de volta e como não dá tempo de muita coisa mais, eu quero deixar aqui para você a mensagem de que todas as matérias que você viu nesta edição do Agricultura BR estão disponíveis para você também nas nossas plataformas digitais. Você pode acessar o sba1.com, pode acessar o nosso canal no YouTube para rever os programas na íntegra e também pode ficar por dentro de muito conteúdo bacana que nós temos preparados exclusivamente para as nossas plataformas digitais. No Facebook, você acha lá a página do Canal do Boi e também pode nos procurar e nos achar também no Instagram, @canaldoboi1. Tem muita coisa bacana para você ficar por dentro lá também. Lembrando que outras informações sobre o agronegócio e também a programação aqui do Canal do Boi, você tem lá no sba1.com. Eu estou indo embora, deixo um abraço apertado para você. Amanhã tem uma programação especial que o Fabiano já deixou pronto para você, então eu desejo aqui o meu Feliz Natal, que Deus abençoe profundamente a sua passagem aí junto com os seus familiares e a gente volta a se encontrar semana que vem. Tchau, tchau. Feliz Natal.